certo. Acho que assim é melhor, né? Em pé é melhor. Não, não, legal. Deixa eu só ajustar aqui a câmera, só um minuto. Eu não consegui acessar pelo... Quer dizer, eu consegui acessar, mas não consegui receber seu convite Você pelo não Insta conseguiu da entrar na Biguce. live? Não, pelo Insta da Biguce não consegui. Você tá conseguindo me enxergar aí? Eu tô achando a tela escura. Eu tô enxergando. Tá um pouquinho escuro. Tem como acender alguma luz aí? Não sei pior que eu já acendi todas. Então tá perfeito. Fica tranquilo que dá pra te enxergar, dá pra te ouvir muito bem, então Tá tá ótimo. sabendo? Dá pra saber quem onde eu tô, quem eu sou, então tá ótimo. Tá ótimo, né? Tá conseguindo me ouvir, doutor? Tranquilamente, tá legal, Se tá tudo quiser tirar certinho o aqui. fone, a gente te ouve muito bem, viu? Você pode tirar o fone, desconectar, que a gente consegue te ouvir muito bem. Não, mas eu prefiro com fone, pra mim é melhor. A não sei que esteja prejudicando o meu áudio. Não, não. Só eu não sei se tá difícil para você só segurar, apoiar o seu celular. Não, sem problemas, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então vamos lá. Tranquilo. Doutor, muito obrigada primeiramente, tá, por estar aqui tirando essas dúvidas pra gente. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Bom, não é de hoje que eu admiro muito o seu trabalho, que, poxa, Obrigado. entende tudo e mais um pouco aí de direito imobiliário. Eu falo para todo mundo, olha, você precisa de um advogado, se for para a parte de direito imobiliário, tem que ser com o doutor Samuel, porque você nos orienta aí da melhor forma possível sempre e conhece muito do assunto, não é à toa. Quantos anos você já atua na área, doutor? 13 anos, Adriana. 13 anos trabalhando É, com direito imobiliário. é pouca coisa, né? Eu tô achando Dá, dá, que veio aquilo do dá pra céu. ouvir alguma coisa. Dá pra ouvir, Não, dá pra aprender imagina. alguma coisa. E desde Muito, já muito. agradeço o seu convite, viu, Adriana? Agradeço muito o seu convite. Pô, é uma satisfação muito grande estar participando aqui do seu canal. Agradeço a oportunidade que você está abrindo aqui para a gente ter esse bate-papo, né, para a gente ter essa troca de ideias. E, obviamente, que o assunto que você solicitou é um assunto bastante complexo, tá? Extenso, extremamente extenso. É A gente não vai verdade. conseguir hoje exaurir esse assunto de forma alguma, porque realmente é algo que demandaria aí uma semana aqui de bate-papo e não seria suficiente. Mas a gente É vai verdade. tentar dar algumas, né, dar alguma luz aí, alguma ideia para o pessoal a respeito da segurança jurídica na aquisição de imóveis. Então, doutor, mas olha, eu vou te falar, no breve bate-papo que a gente teve hoje, né, para alinhar alguns assuntos, eu já fiquei muito surpresa com o tanto de informação que a gente tem que verificar, até como compradores de imóvel, né? É óbvio que eu estou muito acostumada a tratar aí, né, do assunto compra e venda, quando a gente fala de comprar de uma construtora, como a Mbigus, por exemplo, que é uma construtora gigante, muito segura, e que a pessoa tem uma certa tranquilidade em relação a alguns assuntos. Mas quando a gente vai comprar de pessoa física ou, sei lá, em outra ocasião, realmente a gente precisa ter aí um cuidado muito maior, analisar as coisas com muito mais parcimônia aí, né, com mais tranquilidade, porque realmente são pequenos detalhes que a gente não se atenta, que pode até virar anular essa venda do imóvel aí adiante, você pode perder o investimento, enfim. Tem que tomar muito cuidado, né, doutor? Eu fiquei realmente hoje muito surpresa com tudo Exatamente. que envolve. Não, exatamente. Você tem razão no que você comentou quando você fez a observação é, de compra de um imóvel de uma incorporadora, né? A gente tem para todos os tipos de imóveis, nós temos uma série de pontos a serem observados, a serem analisados com bastante calma, com muita cautela e com muita atenção, para evitar problemas para as partes, né? Seja para o comprador, né, que principalmente é a pessoa que geralmente está com um risco maior, ou também até mesmo ao vendedor. Né? A Sim, intenção, inclusive, do nosso bate-papo aqui, nesse momento, nessa live, inclusive o bate-papo que eu tive com você hoje pela manhã, não é em momento algum criar medo na compra de imóvel, pelo contrário. sim, é trazer Porque segurança, né? existem, trazer segurança, exatamente, e apontar para as pessoas que, independente do problema ou da dificuldade que se constate, existem soluções também, tá? Então a gente não vai ficar aqui levantando problemas ou criando ou apontando apenas dificuldades na compra de imóvel. Não é isso. O ponto principal, o que eu queria deixar claro já desde o início, é a necessidade de uma boa análise
na documentação do imóvel em qualquer tipo de compra. Tá? Você precisa Sim. fazer uma análise muito bem feita, bem adequada, ter um profissional qualificado para fazer para dar assessoria para as partes na realização dessa compra. Mas, em momento algum, a intenção é criar aí um Um empecilho, medo, né? um empecilho para a compra, exatamente. Não é esse o objetivo. Não, tenho certeza que não. É realmente, gente, é trazer informação, trazer mais segurança para que você faça um negócio com a certeza e com a tranquilidade de entender que você está fazendo um bom negócio, né? Não com o pé atrás, ou ai, puxa, eu esqueci de verificar isso ou aquilo. A gente vai dar uma pincelada aqui realmente sobre a importância de analisar aí certos documentos. Inclusive, a gente abriu para perguntas ontem, e uma das perguntas foi muito pertinente ao que a gente quer falar, ao que a gente quer trazer. E foi a primeira pergunta que foi realizada, que é sobre quais os documentos que a pessoa deve providenciar no ato da venda de um imóvel para não ter problemas futuros, né? E aí o doutor Samuel começou a falar comigo de manhã a respeito justamente de documentos que a gente precisa levantar para não ter problemas aí na hora de vender um imóvel ou de comprar um imóvel, né, doutor? Isso, exatamente. Então, esse é um ponto bastante interessante que a gente, para esse assunto, o documento, o principal documento que as partes precisam analisar, eu vou falar as partes, mas geralmente o comprador, a preocupação geralmente maior quem vai ter a preocupação maior é o comprador. Embora qualquer problema no negócio vai afetar tanto o comprador quanto o vendedor, logo Sim. é interessante que ambas as partes tenham uma boa assessoria e façam uma análise adequada do caso, para que não dê problema no negócio para nenhuma das partes. Mas entrando no assunto que a gente está discutindo, acerca dos documentos necessários a serem analisados para garantir uma compra regular, uma compra que de fato, um negócio, na verdade, que não prejudique nenhuma das partes. O primeiro documento, quando a gente está falando de compra de imóvel, o primeiro documento a ser analisado detalhadamente é a matrícula do imóvel. Tá? A matrícula Perfeito. do imóvel, que nada mais é do que a certidão de identidade do imóvel. É o documento que a gente obtém no cartório de registro de imóveis da circunscrição onde o imóvel está localizado, e esse Tá. documento ele individualiza o imóvel, né? Perfeito. A matrícula ela tem uma numeração única, né? Nesse documento vem ali a descrição do imóvel, ou seja, a individualização do imóvel, a caracterização do imóvel com todos os detalhes, né? A informação de localização, metragem, todos os detalhes de qualificação e configuração desse imóvel estão descritos ou precisam estar descritos na matrícula. E aí Perfeito. já começam. Não entendi? Não, só um detalhe. Eu queria fazer duas observações. Primeiro ponto, as pessoas eu sinto que confundem muito, confundem não, mas acho que é uma confusão mesmo entre matrícula e escritura. Matrícula e escritura são dois Sim, documentos diferentes, né, doutor? exatamente. E realmente, isso é uma confusão que ocorre, eu acho que O tempo ocorre todo, né? muito mesmo, no tempo todo, é impressionante. E de fato, são documentos distintos. Matrícula é o documento, é o título de propriedade do imóvel, o documento que individualiza o imóvel. Ali tem a descrição do imóvel, tem o registro de todos os atos que ocorreram sobre aquele imóvel, os atos jurídicos, seja de compra, venda, até mesmo locação, que a gente pode falar um pouco mais à frente, eventuais ônus, gravames que existam sobre o imóvel, todos eles ficam registrados na matrícula. A escritura é o instrumento que transfere a propriedade, né? Ela transfere ou ela altera a propriedade do imóvel. Então você pode fazer uma escritura de compra e venda, que você vai transferir a propriedade. Você pode fazer escritura para fazer uma constituição de servidão, que você altera também a forma de propriedade, você cria um ônus sobre o imóvel, né? Mas são documentos distintos. Escritura é o documento que altera ou transfere os direitos de propriedade do imóvel. Matrícula não. Perfeito. Matrícula é o instrumento, é o título de propriedade do imóvel, onde há individualização do imóvel, a descrição dos proprietários
e a descrição dos atos jurídicos relacionados àquele imóvel que ocorreu até o momento atual. Legal. Doutor, dá para Mas, fazer uma comparação que eu pensei aqui, que eu acho que dá até para a gente conseguir imaginar do que a gente está falando, né? A matrícula do imóvel seria como se fosse a nossa impressão digital, que só tem uma, né? Ela tá na sim, nossa impressão sim, digital, quando a gente coloca lá, né, no aparelhinho, ela vai trazer um negócio totalmente individual de cada um, né? A sim, matrícula a certidão de identidade do imóvel, a mesma exatamente, coisa, você tem a identidade do imóvel, eu tenho ali a descrição do imóvel. A escritura não, a escritura é o instrumento que transfere essa propriedade, ou sério, seja, é o né? contrato. É que a gente fala escritura, mas escritura a gente fala do instrumento público, mas na verdade, para simplificar a distinção entre os documentos, a escritura nada mais é do que o contrato de compra e venda. Né? Aí Perfeito, fica perfeito. simples E a para a matrícula gente seria a distinguir. identidade do imóvel. É, exatamente. Mas tem sim essa confusão, as pessoas fazem essa confusão mesmo. Mas quando você for analisar, o instrumento que você precisa analisar inicialmente para assegurar a qualidade e uma compra segura de um imóvel, o primeiro documento a ser analisado é a É a matrícula do matrícula. imóvel. Né? Porque na Perfeito. matrícula você tem a distinção do imóvel, você tem a qualificação dos vendedores, isso é necessário. É o começo da análise. Né? Então a gente pega a matrícula, checa os dados do imóvel, checa a qualificação do imóvel, checa também ali imediatamente a qualificação dos vendedores, a gente vai aferir se realmente a pessoa com a qual nós estamos negociando, o vendedor, o comprador no caso está negociando, é realmente a pessoa, é a mesma pessoa que está registrada na matrícula, Perfeito. Isso é né? importantíssimo, né? Para você saber que você está negociando com o dono do Fundamental. imóvel mesmo. Exatamente, fundamental. Se aquele imóvel tem apenas um proprietário, a qualificação do proprietário na matrícula, se ela está adequada, estado civil, se tem algum tipo de restrição, se essa matrícula contém algum tipo de restrição, algum ônus, uma penhora, uma hipoteca, enfim, qualquer ônus ou qualquer restrição para alienação, para venda do imóvel, ela vai estar registrada na matrícula. Ela necessariamente deve estar registrada na matrícula. Perfeito. E qualquer divergência de informação ali pode causar problemas, né, doutor? Eu vi que você falou até do estado civil dos compradores, dos vendedores ali, né, dos proprietários. Se eu tô na minha matrícula, que eu sou dona desse apartamento, né, e que eu sou solteira, e daqui a alguns anos eu me caso e não altero a minha matrícula, isso pode acarretar algum problema para o futuro comprador? Isso pode te acarretar um problema, pode sim te acarretar um problema, por quê? Para a venda do imóvel, para que a pessoa possa vender o imóvel, se for casado, e aí a importância de checar na matrícula a atualização do estado civil do vendedor, exatamente para checar se, caso o vendedor seja casado, ele necessariamente ele vai precisar da assinatura, ou seja, da outorga do Cônjuge, né? cônjuge, do esposo ou da esposa, para fazer a venda desse imóvel. Né? A não ser que esse vendedor seja casado no regime da separação total de bens. Que aí não influencia, né? Nesta hipótese ele consegue vender o imóvel sem a outorga, né, sem a autorização do cônjuge. Entretanto, qualquer outro regime de bens, e aí eu estou falando qualquer, mas assim, existe uma parte técnica de alguns regimes previstos na lei, mas acho que não vale muito a pena a gente aprofundar muito aqui, porque Falando vai da depender de maioria, pacto. Porque vai depender do pacto antinupcial, tem algumas regras que às vezes se prevê, as partes podem prever no pacto antinupcial, que autoriza a venda, mas isso é uma minoria, quase não existe. Na grande maioria aham. dos negócios, as Ou é pessoas comunhão estão total, né? Ou é comunhão ou é parcial. separação total ou comunhão total, que isso aí geralmente são as pessoas mais antigas, ou comunhão parcial. Né? E Que é o mais utilizado, né? comunhão parcial, o vendedor necessariamente ele vai precisar da autorização do cônjuge para fazer a alienação do imóvel. E aí a importância do comprador checar na matrícula os dados cadastrais, ou seja, a qualificação do vendedor. Se essa qualificação está atualizada. Por exemplo, você mencionou a hipótese de um comprador que, quando fez a aquisição do imóvel, era solteiro.
Entretanto, no momento de realizar a venda desse imóvel, ele é casado, por exemplo, no regime da comunhão parcial. Independente, o cadastro dele na matrícula do imóvel terá de ser atualizado para que ele possa fazer essa venda, para que ele possa assinar uma escritura pública de transferindo a propriedade desse imóvel. Até Vai porque, ter... se eu for vender esse imóvel e lá tá apontando que eu sou solteira, mas eu já casei e casado em comunhão de bens, eu assino sozinha e vendo esse imóvel. Isso passa, e aí a Não, pessoa. não passa, não vai passar, porque o tabelião de notas, que é quem lavra a escritura pública, e aí a gente volta a falar escritura e não matrícula, o tabelião É é o quem faz contrato de compra e venda, né? Isso, exatamente. Ele vai checar essa informação. Então ele vai pegar essa Entendi. informação atualizada. Então ele vai pegar uma certidão Vai de pedir os meus casamento documentos atualizada. também. Exatamente. Ele vai pedir seus documentos, ele vai, para ele fazer a qualificação das partes lá no instrumento, na escritura pública, ele vai checar essa informação e, estando ela desatualizada, ele necessariamente ele vai pedir para atualizar. Perfeito. Por caso contrário, você não consegue lavrar o instrumento público, não consegue transferir a propriedade. Perfeito. Né? Então, Adriana, realmente a matrícula é o documento principal, é onde começa toda a análise, né, que a gente, geralmente, as pessoas devem ter ouvido falar que a gente chama de due diligence, ou uma busca mesmo, uma análise de toda a documentação para aferição da regularidade da compra. Na matrícula, a gente vai checar o histórico do imóvel também. Então, além da qualificação, além da descrição do imóvel, além da descrição e qualificação dos vendedores, a gente tem a possibilidade também de checar o histórico desse imóvel. E isso também é fundamental. Por quê? Importantíssimo, né? Porque ali nesse histórico você vai conseguir checar as vendas anteriores, você vai conseguir checar se não há uma penhora, se não há hipoteca, se esse imóvel não está garantindo uma dívida do vendedor, ou uma dívida por meio de hipoteca, uma alienação fiduciária, ou mesmo uma penhora, ou qualquer outro gravame que esteja marcado, que esteja registrado nessa matrícula, né? Que eventualmente possa... impedir a que venda. isso possa... Quando impede a venda, o risco ainda é menor. Porque existem gravames que ele não impede a venda. Entretanto, ele pode causar anulação da venda. Nossa, E aí imagina a dor de cabeça, né? exatamente, esse é o grande problema da falta de uma análise adequada da documentação do imóvel. Né? Porque, eventualmente, se impedir a venda, o risco, o prejuízo talvez seja menor. Entretanto, uma das hipóteses aqui que a gente pode apontar como de risco e de problema para uma compra, que é a insolvência do vendedor. Né? Que Se o seria? vendedor... A insolvência do vendedor, assim, de forma muito resumida mesmo, tá? A gente não está falando aqui de uma maneira técnica. Resumidamente, quando o vendedor possui um passivo, ou seja, as dívidas do vendedor, quando as dívidas do vendedor são muito superiores ao ativo, ou seja, os bens do vendedor não são suficientes para saldar todas as dívidas que ele tem. Então, nessa situação, o vendedor está insolvente. E mesmo que não haja uma verbação na matrícula sobre essas dívidas, os credores podem buscar os bens desse cidadão aí para quitar essas dívidas, é isso? Exatamente, porque hoje não, mas o que garante a dívida de todas as pessoas é o patrimônio. Né? Então, as nossas dívidas são garantidas pelo patrimônio. E o patrimônio, obviamente, é formado não só por bens imóveis, mas por bens móveis também. Entretanto, de toda a sorte de bens que existem, os mais fáceis de você rastrear, de você localizar, são os bens imóveis, exatamente em razão do registro, exatamente em razão da existência da matrícula, que é um registro público. Né? Então, isso torna muito mais fácil você rastrear, você localizar imóveis em nome de eventuais devedores. E considerando que as dívidas são garantidas pelo patrimônio, se o comprador, se a pessoa adquire um imóvel de um vendedor insolvente, ele tem um risco muito grande
de ter essa compra anulada futuramente. Entendi. Mesmo que eventualmente não exista um apontamento na matrícula do imóvel. E isso, assim, hoje falar isso é até um tanto complexo, porque desde 2015, em 2015 foi publicada a Lei de Concentração dos Atos na Matrícula, que é a Lei 13.097 de 2015. Essa lei ela teve uma finalidade muito boa, que era restringir os atos, qualquer ato jurídico que interferisse na vida do imóvel, na propriedade do imóvel. A lei teve como objetivo apontar que apenas os atos que estejam registrados na matrícula, registrados ou averbados na matrícula, são eficazes para causar alteração na propriedade do imóvel. Só Entendi. que, para dívidas em gerais, para dívidas civis, isso funciona realmente. Entretanto, para dívidas trabalhistas, para dívidas de caráter fiscal, por exemplo, a gente já não consegue ter essa segurança. Então, a lei ela teve uma finalidade muito boa, muito nobre, entretanto, até o momento ela não atingiu essa finalidade. Né? Então, Entendi. ainda hoje, a gente pode falar que, mesmo que esse eventual gravame ou ônus não esteja marcado, não esteja gravado na matrícula do imóvel, existe sim um risco para o comprador se ele realizar a compra de um imóvel de um vendedor insolvente, de um vendedor que não Entendi. tenha Que a tenha muita dívida. disponibilidade, exatamente, se o vendedor não tiver a disponibilidade sobre o patrimônio, que é o que ocorre em todas as ocasiões em que o vendedor encontra-se insolvente. Ele não pode dispor do patrimônio dele. E aí o Perfeito. comprador ele tem que tomar esse cuidado, ele tem que ficar atento para fazer uma análise boa, adequada, em toda a documentação do imóvel, né? Começando na matrícula, que é o que a gente já começou, nós falamos já, e Aham. partindo daí para outros documentos também que são necessários para que ele Para possa garantir a ficar segurança seguro, aí, né? exatamente, para que ele possa ficar seguro com relação àquela compra. Né? Porque aí, Perfeito. passando da matrícula, checando os dados do imóvel, checando se na matrícula não há nenhuma restrição, nenhum ônus, nenhum gravame, feita toda essa checagem, estando regular, o vendedor vai partir para outros documentos que são necessários também para essa análise, para a continuidade dessa análise. Essa análise ela não deve e não pode ficar Parar por distrita aí, né? exclusivamente à matrícula. A matrícula é o primeiro documento, um dos mais importantes, obviamente, mas é o primeiro Perfeito. documento. Essa análise Doutor, deve continuar. agora eu quero só fazer uma observação. A gente está falando que, primeiro, né, importantíssimo tal, documento é a matrícula. Mas e quando eu compro um imóvel na planta? Quando essa matrícula ainda não existe, ela ainda não foi individualizada. Ela existe, mas ela existe a matrícula mãe, né, do terreno, da incorporação. E como que funciona nesse caso? Essa pergunta é boa, André. Essa pergunta é excelente. Não, é porque a gente está falando Eu matrícula. tô falando tanto de matrícula, você vai comprar um imóvel que não tem matrícula. Exatamente. E agora está tendo tanto lançamento, as pessoas estão comprando muito imóvel na planta, né? Não, exatamente, você tem razão. A pergunta realmente é muito boa, com certeza. Mas aí o imóvel, quando ele estava sendo vendido na planta, não quer dizer que ele não tem matrícula. Ele deve ter matrícula. E onde ela está? É a matrícula eu vou falar aqui de matrícula mãe, onde está registrada a incorporação do empreendimento. Então, Sim, quando a pessoa vai comprar um imóvel na planta, a observação que ela precisa ter no primeiro momento é se aquele empreendimento tem a incorporação imobiliária dele, se ele está registrada na matrícula do imóvel, na matrícula do terreno onde será construído o empreendimento. que é aquela É matrícula porque cheia de folhas que tem toda a descrição lá de cada exatamente. apartamento naquela matrícula, né? Isso, exatamente, porque naquela matrícula, é a matrícula do terreno onde será feito o O empreendimento, onde será empreendimento, construído o isso. empreendimento. Antes da construção, o empreendedor, o incorporador, ele precisa registrar a incorporação imobiliária na matrícula e nessa incorporação vai ter a descrição de todas as unidades, ou seja, de todos os imóveis que serão construídos.
Então não é porque a unidade, o apartamento, a casa que seja, não tem uma matrícula individualizada que ela já não tem a descrição dele que o comprador já não possa checar. Na verdade, o comprador ele deve fazer essa checagem. A primeira informação que ele tem que perguntar para o corretor, para o vendedor. É o primeiro ponto, a primeira questão que ele tem que fazer é essa. O primeiro questionamento que ele tem que apontar é esse. Se a incorporação imobiliária está registrada. E aí ele pode pedir no plantão de vendas, ou onde quer que seja, ele pode pedir essa matrícula e checar a regularidade do registro. Né? Ah, Isso tá. é E a fundamental. incorporadora Então, é obrigada a fornecer essa matrícula caso eu peça, né? Se eu estou comprando imóvel na sim, transação são primeiro, eu tenho obrigados. que E fornecer. são obrigados e, naturalmente, nenhum incorporador vai se negar a fornecer Vai uma se matrícula, negar, né? a não ser que ele não esteja com a incorporação registrada, né? Que eu acho muito Mas improvável, tá, né? sinceramente. É pouco provável, com certeza. E, doutora, a gente fala, quando a gente fala de comprar um imóvel, né? O pessoal lista normalmente uma pancada aí de certidões, né? Que o proprietário tem que apresentar, o cliente também. Eu acho que ambas as partes apresentam certidões aí, né? Para uma negociação segura aí para ambas as Sim, partes. sim, sim, exatamente. Eu só vou fazer uma observação aqui, Adriana, que a gente acabou de falar de Claro. compra de imóvel de incorporadora, e a gente está falando também de documentos a serem analisados para garantir a regularidade da compra de um imóvel. Quando a gente está Perfeito. comprando de uma incorporadora, a segurança pro comprador ela é muito maior. Por quê? Sim, O imóvel incorporado, ou seja, a unidade, objeto de incorporação, ela não responde por todas as dívidas do incorporador. Então, se pega, por exemplo, a lei que eu comentei com você agora há pouco, que é a 13.097 de 2015, que é aham, a lei de concentração dos atos na matrícula, no artigo 55, está bem claro que a alienação ou oneração de unidades autônomas integrantes de incorporação imobiliária, elas não podem ser objeto de evicção, ou seja, a eventual dívida do incorporador não atinge aquele imóvel. é aquele Então imóvel, a entendi. análise, óbvio, existem alguns tipos de dívidas que atingem, mas é muito difícil. Então a segurança para a pessoa que faz a aquisição de um imóvel de uma incorporadora, ou o imóvel resultado de uma incorporação imobiliária, a segurança é muito maior. É, Porque a claro, lei com certeza. assegura isso, né? Sim, imagino, é claro que ela é segura, você falou de alguns casos aí muito extremos que não, mas de qualquer forma, eu acho que é sempre importante, doutor, deixar claro que independente de você comprar de qualquer incorporadora, por mais, a gente tem que verificar também o histórico dessa incorporadora, né? A gente Claro, tem sem alguns, sombra de alguns casos dúvidas. aí de incorporadoras que não são tão corretas, né? Que não, não Eu falo para conseguem você que é terminar uma obra, não seguro. são sólidas. Então, eu falo para você que é seguro desde que você esteja comprando de incorporadora sólida. Porque se a Sim, incorporadora falir, por exemplo, naturalmente o comprador vai ter muito problema, vai ter muita dificuldade para exatamente, conseguir obter o imóvel dele. Né? Mas, de exatamente. qualquer forma, a análise que você faz para aquisição de um imóvel, resultado de uma incorporação, ela é um pouco distinta da análise que você faz para aquisição de um imóvel de uma outra pessoa física ou jurídica que não seja incorporadora. Sim, sim, não, perfeito, ficou muito claro. E com certeza é uma tranquilidade muito maior, né? Porque realmente você não está preocupado com alguns pormenores aí que você precisa se preocupar quando você está lidando com uma outra pessoa física, enfim. Então, ficou muito claro e perfeito, assim. Eu acho que realmente só essa questão que eu quis pincelar mesmo, o fato de você entender e pesquisar de qual construtora você está comprando, a solidez dessa construtora, tudo isso, Claro, você ter o máximo de tranquilidade aí na sua negociação. claro, porque aí a questão de comprar da incorporadora, aí você tem outras questões a serem analisadas, né? Qualidade de obra, prazo, né? Se a incorporadora entrega no prazo ou não, é uma questão jamais, como é que eu posso distinguir aqui, mas talvez mais comercial. Não é tão Sim, jurídica. A segurança jurídica era maior, mas aí tem outras questões a serem analisadas também. Né? sim, Agora, voltando à hipótese de compra de um imóvel que não seja resultado de uma incorporação, além da matrícula, que nós falamos já bastante, existem uma série de outros documentos que devem ser analisados, documentos aí relativos ao imóvel e também documentos relativos ao vendedor.
necessariamente o comprador, ele deve... Quando eu digo comprador, obviamente, o comprador vai ter um profissional assessorando ele, ou corretor, ou um advogado, enfim. Mas o É comprador, ele deve importantíssimo que analisar. tenha, né? Exatamente. Às vezes a pessoa acha que vai fazer um investimento ali com um corretor ou com um advogado e é muito, mas não é. Vai te evitar muita dor de cabeça e muito problema. Evita Com tanto para o certeza. comprador quanto ao vendedor. Exatamente. Então, o que eu posso apontar aqui, obviamente, também não é uma lista de documentos exaustiva, mas eu vou citar os principais documentos a serem analisados, a serem conferidos pelo comprador antes da realização da compra. Né? Então, documentos do imóvel, que necessariamente o comprador precisa analisar. Além da matrícula, certidão de débitos tributários do imóvel, que é uma certidão de regularidade de tributos. Por quê? Se o vendedor eventualmente deixou de pagar algum tributo daquele imóvel, a partir do momento que o comprador adquirir esse imóvel, ele será o responsável pelo pagamento desse tributo, independente de que o fato gerador do tributo tenha ocorrido enquanto ele não era proprietário ainda. Transfere, então, a dívida, se o cara tiver a dívida de IPTU, de uma série de ISS, sei lá, Exatamente, transfere para o novo exatamente. proprietário. É porque a dívida não é que ela transfere para o proprietário, a dívida É do tributária, imóvel. ela é do imóvel, né? É a dívida que a gente chama de property rent. É a Aham. dívida do imóvel. Então, o comprador adquire o imóvel com a dívida. Logo, se ele não analisar, se ele não fizer uma análise adequada, não checar, não pegar a certidão de débitos tributários do imóvel, certidão municipal de débitos tributários, ele tem o risco de comprar um imóvel que tenha lá uma dívida de IPTU, de ISS, ou uma multa que seja, e ele, posteriormente, ele seja obrigado a pagar. Porque se ele não pagar, o fisco, o município, no caso, executa a dívida e penhora o imóvel dele, que é o que garante a dívida. Sim. Tá? Então, Sim. necessário, ele precisa buscar Importantíssimo. esse documento. Exatamente. Né? Então, a certidão de débitos tributários, é importante que ele pegue também, que ele cheque a qualificação e a descrição desse imóvel, a forma que ele está descrito na matrícula e a forma que ele está descrito no cadastro municipal. Né? Uma das Porque formas de você acontece fazer essa... muito, por exemplo, ter lá na matrícula do imóvel 800 metros quadrados de construção. Aí no IPTU você vai ver tá 200 metros quadrados de construção. Já aconteceu isso, né? Exato. Se você... Exatamente. Se tiver uma diferença de cadastro, posteriormente, quando você for lá pedir para alterar o cadastro do responsável tributário na prefeitura, se eles checarem, eles fazem a atualização do cadastro, cobra o imposto retroativo dessa diferença de área que não estava cadastrada. Então, mais um Cobra por ponto isso, aí né? que o comprador precisa analisar com detalhe. Cobra por isso, exatamente. Então, mais um ponto que o comprador tem de ficar atento, observando a matrícula e né, pegando a certidão de dados cadastrais, que é um outro documento que ele precisa pegar também, para fazer essa conferência. Se o que está descrito na matrícula está de acordo com o que está cadastrado no município, no cadastro municipal. Perfeito, Para que não perfeito. tenha, para que ele evite aí uma cobrança retroativa de tributos, que pode ocorrer Posteriormente. também. É verdade. Exatamente. Então, é uma outra informação bastante importante aí que o comprador precisa ficar atento. Ótimo. De documentos do imóvel, obviamente, conferir se os pagamentos do IPTU está sendo feito, ele vai conseguir com a certidão de dados cadastrais. Uma certidão de desapropriação também é sempre importante, para que ele saiba se o imóvel eventualmente não tem um sofre ali os efeitos de um decreto ou um projeto de desapropriação, não foi decretado como de utilidade pública. Né? Isso evita também Exatamente. muita dor de cabeça. E às vezes é um documento que nem todos pedem, mas é importante sim É ficar atento com importantíssimo. relação... Ainda mais, gente, só deixando claro aqui, por exemplo, aqui em São Bernardo está acontecendo tanta obra na cidade, tanta obra, que às vezes um imóvel que você nem imagina vai passar uma rua por ali, a desapropriação nada mais é do que vai passar uma rua, vai entrar ali algum projeto da prefeitura perto do seu imóvel, próximo do seu imóvel, ele vai pegar um pedaço do seu terreno muitas vezes. Então você precisa entender se o seu imóvel vai ser ou não prejudicado por um projeto, um possível projeto, certo? Exatamente, exatamente. É um documento simples de se obter, embora as pessoas às É vezes na não... prefeitura?
Na prefeitura, você pode pegar, óbvio, você pode pegar esse documento, a certidão de desapropriação, você pode buscar ela no município, no estado ou mesmo na União. Entretanto, como as políticas públicas geralmente estão vinculadas, são realizadas de vias públicas, habitação, que seja, geralmente são executadas pelo município, a mais importante de todas é a municipal. É a E é municipal, um lógico. documento bem simples até de se obter, muito tranquilo e que dá uma segurança maior para o Uma adquirente do imóvel. tranquilidade, né? Exatamente. Basicamente, existem outros documentos de imóveis também a serem analisados, mas basicamente os mais importantes são esses, né? A certidão de tributos, a certidão dos dados cadastrais, planta do É, imóvel, se tiver, isso ajuda bastante. Né? Com exatamente. relação ao imóvel, são esses documentos. Agora, com relação ao vendedor, existem Deixa eu só fazer uma também umas. observação rapidinho do imóvel, que eu Claro, acho que é muito legal a gente saber. Não é uma certidão, não é nada específico, mas o que eu acho que é muito importante também olhar, gente, quando você está comprando um imóvel de terceiro, é você verificar contas de água e luz se estão em dia. Já aconteceu da gente comprar um imóvel, quando você vai ver, tem 100 mil reais de luz. Por incrível que pareça, acontece. Então, verifique também acontece. débitos de água, de luz, de gás, porque isso também dá uma dor de cabeça absurda. A gente lida aí com o Enel e com o Sabesp, que são empresas que a gente sabe a dor de cabeça que é tratar com esses caras. Então, realmente, vale a pena Sem verificar. Porque olha, dúvida, você vai sem dúvida. economizar muitas rugas, viu? Vai economizar muito Tempo, botox aí na vida. exatamente. É verdade. Não, você tem razão no que você falou. Embora esse fato aí, ele não vá. Eventualmente ele não vai te causar um problema na aquisição, ou seja, não vai prejudicar a compra em si, não vai prejudicar a propriedade, mas ele vai causar muita dor de cabeça para o comprador, porque Com ele vai lá certeza. pedir, por exemplo, uma alteração de Titularidade, cadastro né? de titularidade, seja para conta de água ou de energia elétrica, sendo constatado um débito, o concessionário vai criar mil empecilhos para ele para fazer essa alteração. Vai pedir para pagar, falar que ele é obrigado a pagar, é uma tristeza. Então, realmente, muito bem observado, essa informação que deve sim ser conferida pelo comprador antes da realização da compra, com certeza. Né, perfeito, doutor. Obrigada, porque olha, realmente isso aí é uma dor de cabeça. Os Sim, de caras fazem fato. você acreditar que foi você que gastou ainda, viu? É um negócio absurdo, ridículo que eles Não, fazem. é complicado, é complicado. Continuando com relação aos documentos do vendedor, que aí esses também são fundamentais, essa análise de qualidade do vendedor. Aí a Aham. documentação do vendedor é onde o comprador vai aferir se realmente esse vendedor tem disponibilidade sobre o patrimônio, se ele pode vender esse imóvel com segurança ou não. Ele vai pegar uma série de certidões também. Né? Então a gente tem as certidões de débitos tributários. Essa certidão Ótimo. de débitos tributários, ela deve ser obtida são débitos tributários federais, municipais e estaduais. Tá? Geralmente as pessoas pegam apenas de débitos federais. Entretanto, não podemos É esquecer de que importante existem pegar. sim possibilidades do vendedor ter débitos tributários estaduais e municipais, naturalmente. Né? Maravilhoso, muito bom, muito bem Se ele for observado. se ele for um prestador de serviço, por exemplo, ele pode ter débitos municipais, a certidão de tributos mobiliários, que a gente chama. E essa observação ela tem que ser feita nas três esferas, estadual, Ótimo. federal e municipal. É porque a praxe no mercado, que a gente vê no dia a dia, que é obrigatório, na verdade, é a apresentação da certidão de débitos de tributos federais. Que essa é obrigatória. Sem essa certidão, sem essa certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, o vendedor não vende o imóvel. Tá? Mas aí essa é uma dica bastante importante, que as pessoas não podem Sim. deixar de analisar também, de obter as certidões de dívidas tributárias estaduais e municipais também do vendedor. Porque isso também Tá? pode te dar uma dor de cabeça lá na frente, no caso do cara ter uma dívida muito alta, municipal ou estadual Se ele também. tiver uma dívida fiscal, mesmo que seja municipal ou estadual, e o comprador não checar essa informação, o Estado ou o município vai executar essa dívida e tranquilamente pode penhorar esse imóvel, caso não encontre outros imóveis ou outros bens em nome do vendedor,
o Estado ou o município ele pode pedir a penhora desse imóvel, apontando que na época da venda a dívida já existia, então ele não poderia vender o imóvel e ficar sem nenhum outro patrimônio, e isso Entendi. pode acarretar a anulação daquela compra. Perfeito. Né? Muito bem. Isso é um Bem risco mencionado. muito considerável que os compradores precisam ficar muito atentos. E nessa mesma linha de raciocínio, que a gente vai continuar com os documentos a serem analisados em nome do vendedor, são as certidões de distribuições forenses, né, em que o comprador vai ver se eventualmente existem processos ou ações judiciais distribuídas em nome do contra o vendedor, de ações trabalhistas, ações, execuções fiscais, ou ações cíveis mesmo, execuções que eventualmente possam impedir essa venda. Caso as certidões do vendedor não sejam todas negativas, tenha lá algum apontamento, o comprador precisa pedir esclarecimentos, ele precisa ver, entender se esses apontamentos comprometem ou não a venda. Então ele pega Perfeito. essas certidões, certidão negativa de protesto, por exemplo, é um bom indício da situação financeira desse vendedor. Se ele está lá cheio de protesto, com os valores altos, já é um indício de que ele não tem disponibilidade sobre o patrimônio. Então, analisando essa certidão, o comprador pode pedir esclarecimentos, pedir um pouco mais de detalhes para que ele tenha certeza da segurança na aquisição. Perfeito. Né? Então, esses documentos, a certidão de distribuições forenses, que aí civil, trabalhista, fiscal, certidão de protesto, né? De protesto, e é importante sempre ficar atento com relação ao local onde essas certidões são expedidas. A gente usa sempre buscar essas certidões no domicílio do vendedor, caso o domicílio dele não seja o mesmo domicílio do imóvel em que ele está vendendo, essas certidões devem ser obtidas também no domicílio do imóvel. Então não basta Entendi. um ou outro, precisam necessariamente ser os dois. Então, assim, basicamente, Adriana, são esses documentos que devem ser analisados. Além, obviamente, cada caso concreto, ele existe, toda compra de imóvel, dificilmente a compra de um imóvel é uma igual à outra. É muito difícil. Cada caso existe ali suas peculiaridades. E aí os compradores precisam ficar atentos a todos os Com detalhes. Né? certeza. Então, além desses documentos que eu estou citando, dependendo do caso concreto, ele precisa fazer uma análise um pouco melhor, um pouco maior. Checar, por exemplo, se o vendedor, no caso de pessoa física, se ele não possui participação societária em alguma empresa, que eventualmente possa ali acarretar uma dívida ou uma desconsideração de personalidade jurídica uma dívida da empresa que nessa hipótese pode atingir o patrimônio do vendedor. Né? Mas aí, assim, aí são detalhes e peculiaridades, o que a gente está falando até agora de uma forma geral, mas o apontamento que eu faço é que cada negociação de imóvel ela é como se fosse única, né? Então dificilmente você tem uma compra e venda igual, é muito difícil isso. E aí o comprador ele precisa ter realmente uma boa assessoria para que possa apontar ali as peculiaridades de cada caso. Doutor, ó, resumindo, o que eu achei de tudo isso que você colocou hoje, que me deixou realmente bem preocupada em comprar um imóvel sozinho, acho que não existe a menor possibilidade, são duas coisas. Primeiro ponto, comprar de uma construtora, gente, é muito tranquilo, perto de, assim, ainda mais, eu sou suspeita para falar, mas, poxa, comprar na MBGUS, você sabe da solidez da empresa, você sabe do Sim, rastro, né, que essa empresa traz, da qualidade, enfim, de tudo isso. Então, é uma segurança já para quem está comprando. com E outro certeza. ponto, você tem que ter assessoria de um advogado da sua confiança, gente. Por mais simples que Tem, pareça o tem, negócio, precisa ter assessoria, Adriana, porque, em resumo, assim, precisa. de forma muito resumida, o objetivo que se tem fazendo essa análise que eu estou comentando, análise de matrícula, das certidões do imóvel, das certidões do vendedor, o Sim, objetivo principal é que o comprador tenha realmente ciência da situação do vendedor e da situação do imóvel e que o comprador possa, se um dia essa compra for questionada, que o comprador possa atestar a boa-fé dele. Porque a lei, exatamente. ela resguarda o comprador de boa-fé. Se o Sim, comprador comprovar que ele tomou as cautelas necessárias para realizar essa compra, que ele analisou os documentos necessários
e minimamente exigíveis para aferir a disponibilidade do bem, mesmo que posteriormente o vendedor venha a ter algum tipo de problema, se o comprador tiver como comprovar essa boa-fé, que ele agiu de boa-fé, que ele não tinha ciência, ele não tinha como saber de eventuais problemas do vendedor, ele vai ter uma compra garantida, vai ter uma compra segura, porque a Vai lei, ter a ela dá... tranquilidade, né? Exatamente, e a lei, nesse caso, ela dá segurança para a aquisição. Aí mesmo que... Porque, mesmo olhando tudo isso, existem algumas hipóteses de dívidas ou de gravames aí que o comprador não consiga localizar, né? Sim, Entretanto, analisando esses documentos que a gente mencionou agora, ele vai ter como comprovar que ele fez essa aquisição de boa fé. E fazendo a aquisição de boa fé, a lei garante a segurança da aquisição, né? Então, o objetivo principal de toda essa análise, além de ver os detalhes do negócio para o comprador, é que ele possa comprovar eventualmente que ele fez uma compra de boa fé, né? sim, Essa é sim. a finalidade da due diligence que os profissionais realizam quando vai se realizar uma compra de um imóvel. Sim, não, é importante, assim, e muito. A compra de um imóvel está muito além do que eu imaginava, que era só verificar, tipo, se o imóvel não tem uma verbação ali na matrícula, que são coisas mais simples da gente conseguir entender, né? Uma hipoteca ali, ou então que o imóvel esteja em garantia de algum financiamento. Então, mas vai muito além disso, né? Eu jamais imaginei que o Vai, vai. comprometimento financeiro do proprietário pudesse impedir a venda de um imóvel ou anular essa venda posteriormente aí. Tem até um período, né? Até acho que 4 ou 6 anos, você tinha comentado comigo, né? Isso, E exatamente. Aí vai depender muito da natureza da dívida. Geralmente é de 4 anos aí, porque você tem um prazo aí para decadência da possibilidade, mas entretanto existem dívidas que podem ter um prazo de até 10 anos para prescrever. E Então, aí, dependendo da natureza da dívida, ela vai prescrever em 10 anos, e aí fica um período em que a compra fica sob risco aí, né? entendi. Mas fazendo uma análise adequada, analisando os documentos, tomando os cuidados necessários, as pessoas podem sim realizar bons negócios, E podem comprar devem, um né? imóvel, devem, porque sem sombra de dúvidas é um dos melhores investimentos que tem. E É existem verdade. formas muito seguras e tranquilas de se realizar a compra de imóveis, independente Ainda do mais, imóvel, seja de né? incorporação, fora de incorporação, né? O que é Sim, necessário é que seja realizada uma boa análise, uma boa conferência dos documentos, para que para garantir ao comprador uma compra, um negócio bem feito. com certeza. Ainda mais agora, gente, com essa taxa de juros tão baixa. É hora de comprar imóvel, sim. Né? Eu tenho alguns amigos até, doutor, que recentemente pagam aluguel, foram verificar, eles tinham já fundo de garantia aí, né? Dinheiro para dar de entrada. Foram verificar, o parcelamento do financiamento ficou mais baixo do que o valor do aluguel. Então, assim, Então, o momento para compra hoje está muito legal. Então, por isso que eu quis trazer esse assunto. Eu acho que é muito interessante, é muito importante que as pessoas saibam e não saiam fazendo as coisas moba-oba, né? Naquela empolgação, naquela euforia exato. de querer ter o bem ali de qualquer forma e não se ludibrie, sabe? Assim, pela questão da facilidade. O que não pode Entenda realmente fazer, o que você está fazendo. é, a orientação que a gente passa sempre, Adriana, é que para a compra de um imóvel, a pessoa precisa ter um pouco de calma, né? Principalmente quando ele não está comprando de uma incorporadora, mas ele está comprando de uma pessoa física ou jurídica. Então vai com calma, faça uma análise adequada, esteja ali assessorado por um profissional do mercado que vai te dar uma segurança. E com Exatamente. certeza ele vai fazer um bom negócio, com segurança, e Isso não aí. vai ter nenhum prejuízo, né? Então, o objetivo desse nosso rápido bate-papo aqui, porque falar desse assunto no tempo que a gente É, teve aqui realmente é bem difícil, muito difícil, mesmo porque é um assunto muito extenso, um assunto bastante extenso, embora não pareça, que você comentou agora há pouco, mas existem exato. muito detalhe, muita minúcia que deve ser analisada Muito. aí com cuidado para que você tenha, para que você possa fazer a aquisição de um imóvel com segurança. Não, com certeza, doutor. Eu agradeço muito aí, porque realmente você trouxe muitas informações que eu não imaginava. E olha que eu estou no mercado há muitos anos também.
Óbvio que eu estou mais voltada para o nosso mercado de locação, né? Que aí a Claro, gente claro. fica mais, né, doutora? Aí eu já puxo para É, mim o assunto. Mas a questão aí de compra e venda realmente tem muitos, muitos detalhes que precisam ser vistos, né? Eu acho que inclusive, a por gente exemplo, você mencionou locação agora. Inclusive, uma das informações que o comprador vê na matrícula do imóvel é se eventualmente não existe ali um contrato de locação averbado. Porque é dependendo verdade. da forma que ele tiver averbado, ele vai comprar o imóvel e não vai conseguir utilizar, vai ter que aguentar o locatário lá dentro. É verdade. Doutora, eu já vou te avisar que a gente tem só 20 segundos restantes. O Instagram vai tirar a gente do ar. Então, eu Adriana, queria te obrigado. agradecer muito. Obrigada pela disponibilidade.